para nível de questões do Enem ou questões de outros vestibulares. Eu montei um cronograma para vocês, dividindo o conteúdo inicial em 8 aulas, que são as aulas que irão até em torno de julho. Eu também vou trabalhar com vocês em 15 dias, tá ok? Então eu só estarei com vocês na próxima quinzena. E depois de julho eu vou sentar com os coordenadores, que é o professor Ricardo e a professora Sarita, seja da Física e da Biologia, para poder discutir quais são os outros conteúdos necessários a trabalhar aquilo que um não conseguiu, um grupo, nem um outro. Tá? Então, a aula de hoje, eu quero que seja uma aula bem tranquila, tá ok? Não quero assustar ninguém com o conteúdo. É um conteúdo bem tranquilo, tá ok? É uma turma heterogênea e nós temos que respeitar isso. Tem alunos que já estão há algum tempo afastados do ensino médio, outros acabaram de sair agora, alguns vieram de cursos técnicos, então são escolas diferentes. Então não adianta eu chegar aqui e montar um cronograma para os melhores alunos da sala. Não é isso que é o sistema que a gente monta para o PVC. Eu tenho uma turma heterogênea, tá? E o ideal é que essa turma se torne homogênea lá no final do processo. E aí eu vou trazer um dado bem importante aqui. Como eu sou da física, da biologia, eu gosto muito de estatística, né? Se nós formos puxarmos os alunos lá de trás, de 2007 até 2015, os alunos que conseguiram a sua vaga, seja nas universidades federais ou nas particulares, através do processos de financiamento ou pelo ProUni, são os alunos mais esforçados da sala. Você não precisa ser o melhor aluno da sala. Eu sempre aposto no aluno que é mais esforçado. Então, vamos bem devagarzinho, entendeu? Algumas questões vocês podem pensar assim, não, mas eu já vi isso, até de forma mais complexa, mas nem todos viram ainda. Então, é importante a gente trabalhar o conteúdo bem devagar, de forma que todos tenham condição de ter um entendimento e uma ponte para buscar o estudo. Como eu não consigo enxergar o chat aqui, porque eu estou apresentando para vocês, vocês podem fazer perguntas sem problema algum durante a apresentação, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Esse é o cronograma que eu vou trabalhar com vocês nessas 8 aulas até julho, tá? São as forças universais, a organização da matéria, os ciclos biogeoquímico, água, oxigênio, carbono, nitrogênio, hidrogênio, o fluxo de energia no ecossistema, nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de radiação, energia nuclear, a biofísica da circulação no corpo humano, a biofísica da respiração no corpo humano e as leis da termodinâmica e calorimetria. Então isso a gente termina ali em julho e eu sento com o pessoal, vejo o que ainda resta e aí nós iremos trabalhar na segunda parte do ano. Então vamos para o material aí, pessoal. O que é a biofísica em física? Ela faz um elo bem interessante entre as leis da física e a aplicação da biologia. O que vocês enxergam nesse slide que eu estou passando aqui para vocês? Vocês conseguem ver o meu cursor? Alguém pode me responder aí, por gentileza? Sim. Perfeito. Perfeito. Excelente. Sim. Então, vamos lá. Vocês têm um sistema aqui onde vocês têm uma matéria aqui, ou uma... Estão vendo direitinho, né? Se continuar. Falhou o que você falou, professor. Tá, vamos voltar então. Essa aqui é uma imagem, tá, que eu trago para vocês para poder representar um pouco a física e a biologia. Ok. Ok? Conseguiram ouvir agora? Conseguiram ouvir? Aham. Ah, sim. Sim. Se cortarem, você tem que me interromper. Sem problema algum, tá ok? Cortando, pode me interromper. Então, essa imagem aqui representa bem essa junção. Eu tenho uma artéria aqui, ou uma veia, tá? Onde eu tenho as células vermelhas aqui, ó, que são as hemácias, são células subcôncavas, que é o formato de um ovo, células que não têm núcleo, um leucócito aqui, que são essas azulzinho, isso é biologia. Mas qual a temperatura dessa circulação? É 35, é 36, é 37 graus? Será que ela aguenta 39,5? Qual é a pressão e a velocidade desse sangue? Aqui, um pouquinho mais para cima, vocês estão vendo uma célula neural, um neurônio. Esse neurônio é biologia. Mas e a condução elétrica dela? Tá? O impulso nervoso. Isso já é um pouco da física.
Então, a biofísica, ela vem para poder trabalhar as duas áreas, ter um envolvimento, uma explicação da biologia através das leis da física. Então, vamos lá, a física. A física é uma ciência bem antiga, tá? Ela abrange uma vasta área de estudo, desde a estrutura elementar da matéria até a evolução de todo o universo. Os princípios físicos explicam uma grande quantidade de fenômenos no nosso cotidiano. E isso ajuda a compreender como funcionam máquinas, aparelhos, sistema, meio ambiente, o nosso universo e as leis que aplicam a gente. A física, para o ensino médio, tá? Na verdade, assim, a física em geral, ela tem as suas subdivisões, como todas as áreas têm. A mecânica clássica, vocês com certeza trabalharão com a professora Adriana, tá? Agora, a termodinâmica será comigo, a parte de eletricidade e magnetismo também acredito que seja com a professora Adriana, como a ótica também. Relatividade e mecânica quântica não é no ensino médio. Alguns cursos falam um pouquinho da relatividade, mas isso é mais o curso de física mesmo, então, ok? Então, é mais ou menos essa a divisão da física. E a biologia? A biologia é baseada na observação, de maneira pública e que pode, em princípio, ser reproduzida por qualquer um. A biologia, ela estuda a área de botânica, a área de zoologia, a ciência humana, que na verdade é o corpo humano, a área de botânica, os oceanos. A biologia, ela é também tão vasta, o conteúdo de ensino dela, como comparado à física. Mas, no nosso entendimento aqui, trazendo para dentro da biofísica, nós temos interesse principalmente no estudo da massa e da energia. No entanto, em sistemas vivos mais complexos, resultantes da união de átomos e moléculas que gerenciam atividades completas. Então, essas duas palavrinhas aqui, que são os átomos e as moléculas, nós iremos discutir bastante, seja na física, seja na biologia, até mesmo com um professor de química. Até em torno de 1950, quando veio o surgimento da biofísica, as atividades da biologia eram muito descritivas, né? Principalmente catalogando o que tinha de diferente e o que era igual, na verdade similar. Após 1950, ocorreu essa interação, que trouxe a física para dentro da biologia, trazendo uma revolução da sua compreensão. E com isso, houve um melhor entendimento sobre alguns conceitos. Então, eu estou trazendo só alguns exemplos aqui para vocês. É claro que isso não cai no vestibular de forma sistemática, mas conteúdo é conteúdo, pessoal. Então, esse aqui é só um aparelho de mamografia, e aí, lá no vestibular, vocês podem ter alguma questão falando sobre câncer de mama. Câncer de mama é biologia, porque envolve anatomia e as doenças neoplásicas. Mas você precisa da física para poder emitir a radiação X aí. Você também usa um feixe de radiação X no corpo humano para você quantificar a densidade. E aí vocês vão aprender no decorrer do curso o que tem no osso, quais são os tipos de células ou os minerais, sódio, potássio, cálcio. Uma pessoa que está faltando esses elementos, que doença que pode ter, se é osteoporose, entendeu? Então, é mais uma junção da física com a tomografia, com a biologia. E esse aqui é um aparelho de ressonância magnética, né? Então você tem um magneto aqui dentro, você faz o estudo da anatomia e da fisiologia do nosso corpo, do corpo humano, através da excitação das moléculas de hidrogênio, através de um campo magnético. Então nada mais prova da multidisciplinação dessas duas disciplinas, quando você junta a biologia com a física. E quais são as bases físicas aplicadas ao sistema biológico? Bem, ao imaginarmos o universo, nós sempre associamos esse pensamento à vastidão e à variedade. Porém, o chamado universo conhecido tem como componentes primordiais apenas. Então, daqui para frente, pessoal, essas 4 palavrinhas aqui serão essenciais em todo ou qualquer conteúdo, seja de física ou de biologia, que é a matéria, a energia, o espaço e o tempo. E tanto na biologia quanto na física, vocês terão que ter uma noção sobre as grandezas. Nós utilizamos muito dentro da biologia as grandezas físicas. E grandeza é tudo aquilo que pode
ser medido e associado a um valor numérico e a uma unidade. Essa unidade é do sistema internacional. Então, nós iremos trabalhar com massa, com tempo, com comprimento, com velocidade, aceleração, força, energia, trabalho, temperatura, pressão e etc. Essas grandezas são trabalhadas física, biologia e química também. Então, daqui para frente, tudo que vocês ouvirem sair da minha boca, da professora Sarita, da professora Adriana, ou algum outro professor que seja dessas disciplinas, irão 4 elementos aqui. Ou é o tempo, ou é o espaço, ou é a energia, ou é a matéria. E aí, eu pergunto para vocês, o que é matéria? A palavra matéria, ela vem do latim e significa aquilo de que uma coisa é feita. Então, a matéria é feita de alguma coisa. Então, matéria é tudo aquilo que possui peso. Tá? E na física, peso, ela é massa mais gravidade. Não esqueça daquela regrinha lá. Se você vai na farmácia e sobe em cima da balança, você está verificando a sua massa. Tá ok? Você não está vendo o seu peso. O peso é massa vezes a gravidade. Eu botei mais aqui, mas é vezes a gravidade. Tá ok? São as duas, eu botei o mais porque tem as duas relações, tá ok? Você não pode subir na balança e falar que seu peso é X. Não, é a sua massa que é X, tá ok? Porque ali ainda tem a ação da gravidade atuando sobre você. E ela ocupa um espaço no universo. Então, toda matéria ocupa um espaço no universo, independente de qual seja o tamanho da sua massa, tá? A quantidade da sua massa ou o seu volume. Então, de acordo com Demócrito, a matéria é formada por pequenas partículas menores, chamadas de átomo. Esse camarada foi o primeiro a citar essa palavra. E cada tipo de matéria se distingue pela natureza e formação da sua organização, dos átomos, o que nos leva a diferentes estados físicos. Então, eu trago aqui para vocês a simulação, nessa primeira figurinha aqui eu estou mostrando para vocês qual é o modelo atual de um átomo, né, onde nós vemos os núcleos aqui dentro. Eu vou explicar o que é o átomo ali na frente, a sua eletrosfera. Aqui já é a junção de átomos diferentes. Nós temos, isso aqui é a molécula da água, né, H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. E aqui já é um composto, uma substância, que é a união de várias moléculas de água, tá ok? Então é importante nós já começarmos a distinguir o que é um átomo só, tá ok? Então, isso aqui é somente uma estrutura. Quando tem a junção de mais átomos, eu formo uma molécula, e a junção de várias moléculas, eu tenho uma substância. E quais são os estados da matéria? Então, aqui, eu começo a dar uma dica para vocês. Eu coloquei lá no site, no Classroom também, uma listagem de exercícios. Vocês não precisam me entregar. Aquilo ali é base para vocês estudarem, tá? Eu acho que são 6 ou 7 exercícios, e aqui no slide também vou postado para vocês. Então, no próprio slide já vem dizendo da onde vocês podem responder cada exercício. Então, inicialmente eu dando essa moleza aí para vocês, porque a gente está começando agora na primeira aula, tá ok? Mas é importante vocês abrirem aquele exercício, lá tem questões para serem resolvidas, questões conceituais, tem alguns sites que vocês podem ir, estão descritos lá e fazer leitura, e um vídeo também para vocês poderem assistir. É um complemento da nossa aula aqui. Mas vamos voltar aqui, o estado da matéria. A matéria, ela pode ser um gás, ela pode ser um líquido ou pode ser um sólido, né? Esses são os 3 estados fundamentais da matéria. Os gases, conforme demonstrado na figura, eles não têm volume definido. Você não consegue visualizar o volume de um gás. Não vale quando ele está dentro de um recipiente. Mesmo quando ele está dentro de um vidro fechado lá, você não consegue visualizar qual é a forma do volume dele. É que as moléculas estão agitadas. Então, um gás ele não tem um volume pré-definido. Os líquidos têm volume. Então, eu consigo verificar qual é o volume de um líquido, mas eu não consigo ver qual é a forma dele. Eu pego um copo de água e jogo no chão, ou jogo para o alto, qual que é a forma desse líquido? É circular? É triangular? É retangular? Eu não consigo dizer, tá ok? Agora, os sólidos não. Os sólidos, eles são rígidos, porque as moléculas não são rígidas, né, entre uma e a outra, quase não tem um espaço entre elas, então elas não se agitam, diferente dos gases.
aqui. Então, o sólido não. Quando eu pego lá um pouco de gelo, eu consigo verificar que ele é rígido, porque as moléculas estão com uma estrutura uma ligada à outra. Então, ela tem uma forma, ela pode ser meio quadrática, pode ser retangular, e tem um volume bem definido. Então, é importante conhecer esses 3 conceitos aí, porque isso influencia muita coisa, seja na ecologia, seja quando nós estudamos o sistema respiratório e circular dos seres humanos, serve para quando nós formos estudar os ciclos biogeoquímicos, seja também para quando nós formos estudar a termodinâmica, calorimetria. Então, é um conceito simples, mas é importante ter um bom entendimento. E quais são os tipos de matéria? Isso vocês vão estudar também lá na química, né? Na biologia nós vamos só dar uma passadinha. A matéria orgânica são os compostos que têm sua estrutura átomos de carbono, realizando ligações covalentes com outros átomos de carbono e com outras espécies atômicas. Então, eu trago alguns exemplos para vocês aqui, o metano, o eteno e o bezeno. E dentro dessa matéria orgânica, na próxima aula nós já vamos entrar no ciclo do hidrogênio, do fósforo, do oxigênio, do nitrogênio e principalmente do carbono, porque ciclo do carbono sempre cai no vestibular. Algumas coisas ainda falam sobre principalmente na questão do meio ambiente, que está sendo muito discutida nesse momento, e o ciclo do carbono está diretamente relacionado com vários fatores, efeito estufa, entre outras coisas, tá ok? Agora, a parte inorgânica, ela está um pouquinho mais relacionada com a química. São compostos inorgânicos e normalmente unidos por ligações iônicas. Então, são os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. Na biologia, eu posso até tratar isso um pouco com vocês, mas voltado para o nosso corpo humano. A outra parte, da parte química, será tratada pelo professor de química. E as propriedades gerais da matéria. Então, nós vamos falar algumas aqui que veremos bastante durante o conceito desse ano. A massa, que é a quantidade de matéria que nós temos em uma determinada amostra. Sua unidade é o quilograma pelo Sistema Internacional de Unidades. Então, pessoal, cuidado com os exercícios, tá ok? Sempre é bom relacionar as unidades. Às vezes vocês podem estar com a unidade em grama, e aí tem que fazer a conversão para quilograma, ok? O volume é um espaço ocupado por mostra da matéria. A sua unidade é em metro cúbico pelo Sistema Internacional. Então, por exemplo, eu tenho uma caixa d'água com 1 metro cúbico. Quantos litros corresponde a esse metro cúbico aí? Em 1000 litros, tá ok? A quantidade de chuva também é medida em metro cúbico, também, tá ok? E aí, existem outras propriedades gerais que estão escritas aqui, depois vocês vão ler com calma aqui também, mas a inércia é uma outra propriedade muito discutida na física. Tanto é que Sir Isaac Newton trata dentro das suas leis, tá? Então, inércia é a tendência que o corpo tem de permanecer em seu estado de energia original, seja em repouso ou ele em movimento, até que haja interferência da força externa. Então, é importante vocês verem essas propriedades, e existe um exercício também para vocês discutirem sobre essas propriedades aqui, que é o exercício 3, conforme eu já disse, que está lá no Classroom. Professor? Agora, sim. As propriedades específicas também se aplicam em física? As propriedades específicas? Tá, o que você chama de propriedade específica, por gentileza? Então, o que você entende como uma propriedade específica? Seria uma característica da matéria, né? Então, a matéria ela tem diversas características. Se eu voltar aqui um pouquinho, olha, os tipos vamos voltar aqui mais um pouquinho. O estado da matéria. O estado da matéria é uma não deixa de ser uma característica específica. O gás é uma característica específica da matéria. O líquido também, o sólido também. A matéria tem várias características dela. A gente pode introduzir a densidade também, uma característica específica da matéria. Então, assim, essas aqui são características gerais que são aplicadas na matéria, mas ela tem características específicas também, tá, ok? A densidade dela. Tipo o ponto de ebulição, você vai ter também, né? Então, olha só, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, está nesse exercício 1 aqui, perfeito?
que eu coloquei o conteúdo para vocês lerem lá, perfeito? Que vai tratar sobre essas características do estado da matéria aqui. Perfeito? Então, esse daqui é essa sua dúvida sobre fusão, liquefação. Vocês vão ler lá no exercício 1, tem um conteúdo lá, e vão resolver esse exercício 1 lá para vocês. Perfeito? Perfeito, obrigado por responder minha dúvida. À vontade. Então, continuando, pessoal, sobre os 4 pontos que nós relatamos, a energia. Pessoal, vocês podem perguntar à vontade, tá bom? Já que eu não consigo enxergar o chat, perfeito? Sem problema algum. Ok. Vamos lá. Continuando, a energia. A energia, em grego, significa trabalho. E na física, a gente tem uma área que a gente destina só para o estudo do trabalho, que como resposta dele é em Joule. Vocês vão passar por isso aí também. A palavra energia apareceu em primeira vez em 1807, sugerido pelo médico e físico inglês Tom Young. Apesar de ser usado em vários contextos diferentes e ser uma grandeza primitiva, o uso científico da palavra energia tem um significado bem definido e preciso, que é o potencial inato para executar trabalho ou realizar uma ação. Então, sem energia, não tem trabalho, não tem ação. Isso é clássico. Se você for para dentro da física quântica, sem energia, não há vida. Então, toda matéria que deixa de ter energia, ela não tem vida mais. Mas isso aí é lá em física quântica, tá? Qualquer coisa que esteja trabalhando, movendo outro objeto ou aquecendo, por exemplo, está gastando e transferindo energia. Energia é um dos conceitos essenciais da física e pode ser encontrado em todas as disciplinas. Tá? Então, nós vamos discutir com o pessoal lá da mecânica, a gente na termodinâmica, vocês vão discutir energia no eletromagnetismo, mecânica quântica não, mas entre outras funcionalidades também, ecologia também, em bioquímica, quando a gente for falar um pouquinho lá sobre o ciclo de Krebs também. Então, assim como outras disciplinas, a energia ela está envolvida em vários conteúdos. Então, eu trago aqui para vocês, nós vamos ver isso lá na frente também, uma molécula de glicose, que é C6H12O6, e nós sabemos que a glicose, ela é a nossa energia. Ela é fruto lá da fotossíntese, né? É um produto final da fotossíntese, onde tem oxigênio e glicose, mas nós usamos essa glicose e esse oxigênio para a nossa, entre aspas, combustão, a nossa produção de energia. Então, sem essa molécula aqui, nós seríamos incompatíveis com a vida. Ah, professor, mas eu ouvi falar que aquela gordurinha lá da carne tem um teor energético, tá, muito maior do que a molécula de glicose. Está corretíssimo. Porém, contudo, todavia, nem toda célula do nosso organismo consegue utilizar essa molécula, esse lipídio, né, essa molécula de gordura, como fator energético. E aí eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui. E se vocês tiverem oportunidade, vocês anotem aí, porque isso pode ser cobrado no vestibular. As células do nosso sistema cardíaco e as células do cérebro não utilizam, e as hemácias também, que são as células que fazem o transporte do oxigênio e do gás carbônico, não utilizam os lipídios como fator de energia. Então, tanto é que se você ficar 4, 5 horas sem se alimentar, e se você não tiver uma reserva de glicogênio, que é a reserva do nosso organismo de glicose, você vai começar a sentir calafrio. O que é calafrio? É seu sangue circulando com uma velocidade diferente daquilo que é habitual dele. Você vai começar a sentir tontura, porque vai faltar energia no cérebro. Então, a energia, ela é essencial no nosso organismo. Mas professor, tem vários tipos de energia. Desculpa, alguém falou alguma coisa? as células do sistema cardíaco, cérebro e as hemácias não o quê? Repete, por favor. A glicose é um tipo de energia, né, essencial para o funcionamento delas. Elas não conseguem metabolizar os lipídios, que são as células de gordura. Então, você pode ter um armazenamento grande de lipídio, e se você ficar sem comer glicose, tá, sem se alimentar, absorver a glicose, você vai sentir mal mesmo assim, perfeito? Mas existe outro tipo de energia, que vai ser tratado na física, energia mecânica, energia elétrica, tá ok? Então, vamos continuando aí, pessoal. E o espaço? O espaço é um termo que vem do latim spatium, tá? O espaço é a parte que ocupa um objeto sensível e a capacidade de terreno ou lugar. Então, vamos citar alguns exemplos aqui, ó. Sinto muito, mas já não há espaço no salão.
vamos ter que trocar de cama, já que ocupa demasiado espaço. Ali tem um espaço livre para poder estacionar. Então, espaço é a posição, a localização de um objeto em um certo instante, momento. Momento e instante, nessa física que a gente está estudando aqui, é relacionado ao tempo. Então, o espaço nada mais é do que uma função de tempo, tá ok? O espaço, ele pode ser medido em metros e o tempo em segundos. Mais uma observação, cuidado com aquilo que se pede em unidade na questão, tá ok? Você não pode trabalhar segundos com quilômetros, tá ok? Então, cuidado com essas unidades aí, mas aí eu acho que o professor Paulo deve trabalhar isso com vocês. Se não trabalhar, eu faço uma aula sobre as unidades e como trabalhar elas. Então, o espaço de um móvel é a distância medida ao longo da trajetória de um ponto onde se encontra o móvel até a origem. Acrescido de orientação da trajetória. Na física, nós vamos estudar isso também, se o movimento está voltando, se está retornando, se o sinal é positivo, o sinal é negativo, o que vale ao observador. Então, hoje só é uma introdução do espaço para vocês. E o tempo? O tempo é um dos conceitos fundamentais na física. Na física clássica, que é essa física que vocês irão estudar nesse período aqui no PVC, ou que vocês estudaram durante o ensino médio, o tempo transcorre sempre da mesma forma. O meu tempo que está aqui na minha casa é igualzinho o tempo de vocês que estão dentro de casa aí também. Não existe que eu tenha mais tempo ou vocês menos tempo. O nosso tempo é igual. Então, esteja um móvel. E também, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou lá na bruta, 100 km por hora, com o meu reloginho marcando dentro do carro, e você está paradinho lá na calçada. O nosso tempo também é igual. Tá, ok? Não existe essa diferença de tempo na física clássica. Isso significa dizer que o tempo passa de forma igual, tanto para uma pessoa que se encontra na superfície da Terra, quanto uma pessoa que está viajando dentro do espaço. Agora, existe, pessoal, a física relativística. Dentro da física relativística, e entrando para a física quântica, aí não. Aí existe, eu só vou dar um exemplo para vocês aqui, é o paradoxo dos gêmeos, tá? Um gêmeo fica na Terra e o outro vai dar uma volta no foguete por 20 anos. Quando ele volta para o planeta Terra, aí o tempo que passou com ela aqui e que passou com ele é diferente. Existe uma coisa que nós chamamos de dilatação do tempo. Mas isso não é um conceito para vocês agora, mas também isso não quer dizer que vocês não precisam saber. Agora, do lado de cá, essa figura do carrinho aqui, isso não. Os professores de física irão trabalhar bastante esse conceito com vocês aqui, que é a origem, tá? O tempo inicial e o tempo final. Vocês vão ver diversas formas onde vocês tratam o ΔT, que nada mais é do que a variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Tá ok? Então é importante ter esse entendimento. E a origem, o problema vai citar. Qual é aquela metragem da onde que começou a contar o tempo a partir de tal distância. Então esse daqui é um conceito importantíssimo que será muito trabalhado com vocês durante o período. Então vejamos, um ser vivo qualquer, um organismo biológico, pode ser uma formiga até um homem, do que eles são feitos? Qual é a sua composição? Pois bem, meus queridos estudantes, a resposta nos obriga a rever o próprio universo conhecido. Então, os seres vivos são constituídos de matéria. Então, vocês apertam o braço de vocês aí, ó, é a matéria. Se vocês pegam o seu braço e colocam em cima da mesa, ele ocupa um espaço, tá ok? Seus processos vitais ocorrem diante da conservação e da utilização de energia. Só para vocês estarem aqui me ouvindo, o cérebro de vocês já está queimando, tá, glicose, então está transformando isso lá em energia para poder ser utilizada. Nós vamos ver isso também, que é a adenosina difosfato, adenosina trifosfato, tá ok? E aí eu trago duas fases para vocês pensarem aí, até frase para poder colocar lá no status do WhatsApp, ó. Os seres vivos estão contidos no universo conhecido. E o universo conhecido está contido nos seres vivos. Depois vocês pensem direitinho se é a mesma frase ou não, a gente pode conversar sobre isso aí na próxima aula. Mas vejam, ao estudar, por exemplo, o processo de respiração, nós temos necessariamente que entender o comportamento físico de um gás, pois seja na atmosfera ou no interior dos nossos pulmões, o oxigênio, ele é sob a ação das leis universais. Essas leis que eu vou falar daqui a pouquinho para você. Então, aqui é só uma mostragem, ó. Aqui é um raio-x, novamente, eu utilizo a física com a radiação X, né, uma radiação ionizante,
para poder produzir essa imagem aqui. Aqui está a caixa torácica, o coração, e aqui do lado direito, essa é uma imagem anterior, então o que eu estou vendo aqui, o D é direito, o que eu estou vendo do lado de cá é esquerdo, e aqui dentro tem a troca gasosa. Esse pulmão enche, esvazia, então inspira e expira, então é um processo físico aqui dentro, automaticamente com um processo biológico também. Da circulação do nosso organismo, que também envolve processos físicos e biológicos, né? O sangue arterial, troca do sangue arterial pelo sangue gasoso, o que é uma hemácia, como é dividida a anatomia do coração, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, mas isso não é uma aula de agora, é só uma amostra para vocês. Aqui, eu também trouxe uma imagem para vocês, já que a gente está vivendo uma pandemia. É uma tomografia que utiliza a radiação X. Tá travando. Alô, tá me ouvindo? Melhorou? Pra mim tá de boa. Melhorou. É de Melhorou, vez né? em quando. Tá, vocês ficam à vontade de interromper, tá bom? Eu vou voltar nesse slide aqui. Aqui vocês ouviram. Sim. Professor, Sim. Professor, Tá, então vamos passar. desculpa interromper, Sim, a aula vai acabar na 40, não vai? Eu acho que sim, mas eu gostaria de... sair agora, vou ter que sair aqui. À vontade, sem problema. Tá bom? Depois eu pego o finalzinho da aula. Sem problema. Tá bom? Então, vamos continuar. Aqui é uma tomografia, tá, de um pulmão, tá? O cinza aqui é o tecido, isso aqui é uma tomografia, então usa a física da radiação X, isso que é cinza aqui dentro, onde eu estou passando o cursor, é o parênquima, o tecido pulmonar, e aqui branco aqui é a doença inflamatória do Covid. Então, esse aqui é um pulmão que acometeu aí 70% aí de lesão pulmonar, tá ok? Então, a biologia e a física nos ajudando a combater esse vírus aí na pandemia. E aí, vamos passar pelos gregos um pouquinho. Qual é a constituição da matéria, né? Como que é o desenvolvimento da ideia de átomo? Esse camarada aqui, ó, esses dois aqui, o Demócrito e o Leucipo, o Demócrito uma vez estava caminhando pela praia, olhou pelo chão e falou assim, o nosso corpo é igual essa areia, formado por milhões de átomos. O que é o átomo no entendimento dele? Tá? É uma esfera maciça. Ele acreditava que ela poderia ser dividida até chegar numa partícula indivisível, onde que ele colocou o nome de átomo. A de não e tomos de divisível. Aristóteles, ele já teve um outro pensamento, né? Ele supunha, né, que a matéria poderia ser infinitivamente dividida. A questão do átomo não ser dividido, ela foi um percussor durante muitos anos. Hoje nós sabemos que nós conseguimos, através da física quântica, né, trabalhar com a divisibilidade do átomo. Mas essa ideia foi implantada durante muito tempo. Então, agora, de uma forma bem resumida, de trás para frente, que isso aqui é importantíssimo quando nós vamos estudar os ciclos e os nossos sistemas, aqui tem uma constituição da matéria, tá? Um conjunto grande de moléculas, tá? Formando sistema. Então, estou dando um exemplo como se fosse uma água aqui para vocês. Aqui, a molécula, que é a junção de dois ou mais átomos iguais ou diferentes. Você pode ter uma cadeia imensa com o mesmo tipo de átomo. Um exemplo para vocês é o amido da maisena. Pega um pouco de maisena, bota na boca. Vocês não conseguem sentir o sabor doce dele. E apesar de ser glicose, são 14 mil cadeias de glicose, uma grudadinha na outra ali. Mas o problema é que a nossa amilase salivar não consegue quebrar ela, tá ok? Então, são moléculas iguais ou diferentes. Aqui tem um átomo onde a sua eletrosfera é formada com elétrons, tá ok? Nós vamos falar o que são os elétrons daqui a pouco. E seu núcleo, que é a parte onde realmente tem peso dentro do átomo, é formado por nêutrons e prótons. Então, até aqui interessa para vocês. Daqui para baixo já é física quântica, quando nós temos os quarks e os gluons. Então, essa parte não precisa ter entendimento agora, só para o mesmo nível de curiosidade. Então, vamos continuar falando do átomo aqui. Então, o átomo, nós consideramos como a unidade fundamental estrutural da matéria. Faltou um L aqui, depois eu coloco para vocês. Então, como que um átomo é constituído? De prótons, nêutrons e elétrons. Isso precisam entender, tá ok? Porque isso tem uma consideração importantíssima dentro do vestibular.
Então, com a questão de analogia, se você pegar uma bola, tá, e colocar no meio do Maracanã, tá, essa bola é o núcleo, o Maracanã, lá onde está a arquibancada final, é onde ficam os elétrons. Então, existe uma distância imensa, tá, quando se compara onde está o núcleo aonde está o elétron ali. E isso nada mais é do que a eletrosfera. Então, os prótons que estão aqui dentro do núcleo, eles têm carga positiva, que nós chamamos de carga mais 1. E eles têm massa, tá? Então, o próton tem massa. O peso do átomo vem do núcleo, de uma parte do próton. Os nêutrons também estão aqui dentro do núcleo, eles não têm carga. Então, a carga dele é neutra ou são ausentes de carga. Não é muito ideal, na física, usar que a carga é zero. Tá? Um vocabulário mais aplicativo é ausência de carga ou sem carga, mas ausência de carga é o ideal a se tratar. E ele também tem massa, por isso que a massa do átomo é oriunda do núcleo dele. Os elétrons é o que fica circulando aqui, tá, na eletrosfera. Ela é uma partícula com carga negativa, tá, ok? Então a carga é menos 1, e a massa é insignificante. Às vezes, lá atrás, nós aprendemos que o elétron é ausente de carga, de massa, perdão. Não, ele não é ausente de massa. A massa dele é insignificante. Professor, Sim. e qual é a massa do núcleo do átomo? Então, aí vai variar de cada tipo de átomo. Por exemplo, o hidrogênio é 1, entendeu? Mas se eu for lá para o tecnécio, é 98. Você soma a quantidade de prótons e nêutrons de cada átomo. Você lembra lá da sua tabela periódica? Você lembra da tabela periódica? Então, lá nós temos diversos elementos, não é isso? Então, cada elemento daquele lá tem uma massa. E que massa é essa? É a soma dos seus do quantidade de nêutron, tá? E a quantidade de próton de cada núcleo. Perfeito? E aí depende de qual elemento que você quer tratar. Se você for para o oxigênio, ela tem uma massa. Que massa que do oxigênio? É o somatório da quantidade de prótons, tá? E da quantidade da massa dos prótons, né? Da massa dos nêutrons, tá ok? Eu posso também trazer na próxima aula uma tabela periódica e mostrar isso para você sem problema nenhum. Mas a matemática da coisa é você somar a massa de cada elemento dos nêutrons e a massa de cada próton. Perfeito? Entendi, obrigada. Na tabela periódica, você vai achar um número Z, que é o número do elemento. Nós temos o carbono 14, por exemplo. Então, geralmente, nós temos ainda elementos diferentes, mas, enfim, o número Z, ele representa a quantidade de prótons que cada elemento tem. Só que você pode ter o mesmo elemento com um número fixo de prótons e com uma variância de número de nêutrons. Isso vai ser bem discutido em química. Alguém perguntou. Se eu não me engano, lá na parte de prótons, nêutrons e elétrons, tem umas dicas que nem Z igual a P igual a E, alguma coisa assim, se não me engano. O Z igual a P. P é o número de prótons. E não. É assim, elétrons. É outra coisa. Quando vocês... É isso mesmo. Quando vocês forem estudar com o professor de química, essa parte da tabela periódica, na física a gente não retrata muito isso, né? A gente vai mais para a questão conceitual da física, mas podemos tratar sem problema nenhum. Se vocês não entrarem em química, a gente separa para discutir isso daí e mostrar para vocês. Mas o Z, ele é referente ao número de prótons. Então, a quantidade de prótons que um átomo tem é um número que ele vai estar lá na tabelinha periódica que vocês vão procurar. Perfeito? Então, vamos lá. O núcleo do átomo contém os prótons e os nêutrons unidos por forças muito fortes. É muito difícil você conseguir separar os prótons e os nêutrons. Ele concentra a massa do átomo e possui carga positiva oriunda dos prótons. Quebrar um núcleo só é possível por meio de reações nucleares, com liberação de energia violenta. Exemplo, bombas nucleares. A fissão e a fusão nuclear também trabalham nessa área aí. O professor de química também deve tratar essa área aí. Se não tratar, nós podemos tratar isso aí quando formos tratar de radiação. Melhorou? Estão me ouvindo agora? Pra mim tá tranquilo. Eu estou ouvindo. O professor, e quando, vamos supor, um carvão, quando você se quebra um carvão, não pode ocorrer de romper um núcleo, não?
Não, quando você quebra o carvão, você quebra um conjunto de moléculas. Você não consegue quebrar um átomo ali. Então você pega um carvão, você quebra ele, corta ele no meio. É o sistema. Você vai formar 2 carvões, 2 estruturas moleculares. Não tem como, pelas forças que nós temos, tá? Eu estou falando quebrar, eu quebrar, tá bom? Não é um sistema nuclear, não. Eu quebrar, a força que eu tenho de quebrar, de atrito, tá? Eu não tenho uma metodologia que eu consigo quebrar um átomo no meio. Para eu fazer isso, eu tenho que ter todo um processo nuclear, porque para eu quebrar um átomo, eu tenho que ir dentro do núcleo. Por isso que chama-se, por exemplo, bomba nuclear, energia nuclear, porque eu estou entrando dentro desse núcleo para poder modificar ele. Deu para entender? Deu. Perfeito. Então vamos lá. Os elétrons nos átomos. Eles se localizam numa região em torno do núcleo chamada eletrosfera, no qual os elétrons são mantidos em órbitas por atração elétrica. Cada átomo possui em torno de 7 órbitas, tá bom? E eles têm uma camada que nós chamamos de camada eletrosfera. Também esse conteúdo vai ser bem trabalhado na questão de química, tem vários exercícios que vocês vão ter que fazer transposição de elétron, saber trabalhar quando o elétron sai de uma camada para outra, são a camada KLMNOPQ também, ok? Então, isso são os elétrons, são elementos de carga negativa, tá, ok? E massa desprezível. Eles não ficam dentro do núcleo do átomo, eles ficam na sua camada, que nós chamamos que é a camada eletrosfera. E a molécula? Molécula é a menor partícula que apresenta todas as propriedades físicas e químicas das substâncias. As moléculas são formadas por 2 ou mais átomos, tá ok? Os átomos que constituem as moléculas podem ser do mesmo tipo. Então, conforme eu falei para vocês, você pode ter um conjunto de cadeias de carbono ou um conjunto de átomos diferentes. Por exemplo, a água aqui, que é o H2O. Você tem o oxigênio e 2 moléculas de hidrogênio. Pessoal, não tem como falar sobre os ciclos biogeoquímicos, nem falar da estrutura humana, sem falar sobre a evolução do universo, tá ok? Então, também tem exercício para vocês lá. Então, não tem como tratar nada de moléculas sem falar das origens dele. Então, o que é o Big Bang? De forma bem resumida, o Big Bang é uma das teorias mais aceitas pela comunidade científica sobre a origem do universo. Segundo o nosso universo atual, esse teve origem em torno de 14 bilhões de anos. Esse é um dado que vocês têm que guardar. Essa numeração de data aqui, isso cobra no vestibular, tá ok? E tudo se deu através de um ponto muito pequeno, quente e extremamente denso. E essa grande explosão deu origem ao universo. Então, o universo, uma outra questão que vocês precisam guardar também, ele está resfriando e expandindo. Há muitos milhões de anos atrás, ele era bem concentrado. Então, os planetas eram perto uns dos outros, as estrelas eram perto uma da outra. Com a questão do passar dos anos, tá, esse nosso universo está se expandindo. Tanto é que hoje nós já sabemos que temos diversas galáxias, tá, e os planetas eles estão se afastando no decorrer do tempo, vai se passando, e o universo vai se esfriando também. Tá, ok? Então, essa parte aqui da relação do Big Bang é o que interessa para vocês. 14 bilhões de anos atrás, o universo está se expandindo e, ao mesmo tempo, se resfriando. Tá ok? E aí não tem como não deixar de citar uma música do Engenheiros do Havaí, tá? Que ele cita lá nos Novos Horizontes que os corpos estão em movimento e universo de expansão. Quem escuta Engenheiros aí gravou, não vai errar no vestibular. A formação da Via Láctea. A nossa galáxia, né, que nós chamamos de Via Láctea, se formou aproximadamente 13 bilhões de anos atrás. É um outro dado importante para vocês guardarem aqui também. Eu tenho colocado, pessoal, é o resumo do resumo para vocês, senão a gente não anda com conteúdo, tá bom? As estrelas são corpos celestes que têm luz própria. Outro dado importantíssimo também, questão de Enem, tá ok? Ela tem luz própria. E como tem essa luz própria? Nós vamos mostrar também. Elas são, na verdade, esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares. Graças à gravidade, pode se manter viva, sem explodir, por trilhões de anos. Então, graças a essas reações nucleares, ela tem luz própria. Um exemplo disso é o Sol.
tá ok? Então, na nossa galáxia, que é a Via Láctea, existem mais de 100 bilhões de estrelas, e o Sol é uma delas, e a maior delas. E aí, pessoal, dando continuidade, o Enem ele faz citações também sobre duas teorias, né? A criacionista e a evolucionista, né? Antes de discutir uma ou outra, é importante ter um entendimento sobre o que é uma estrutura de uma teoria. A teoria ela é formada por problemas, sobre evidências, perguntas, hipóteses, previsões, regras e leis. Tá? Então, existe vários caminhos para poder citar o que é uma teoria. Então, dentro da ciência, e deixando bem claro para vocês, eu estou falando de ciência, não estou falando de religião, a teoria aceita é a teoria da evolução proposta por Darwin, tá? Onde tem vários mecanismos de pesquisas aqui. A teoria criacionista ela é uma teoria aceita também, mas dentro do âmbito religioso. Então, eu trago essa figura aqui para vocês, que não que isso aqui representa a teoria criacionista não, tá ok, pessoal? Mas a teoria ela tem que ter baseamento. E não é essas tendências levantadas pelo tio lá do WhatsApp que mal leu um assunto e acha que aquilo ali já é a teoria e está aplicando a ciência. Existem diferenças de uma coisa para outra. E o Enem, ele cita as duas coisas, a teoria evolucionista e a teoria criacionista. Então, o criacionismo é uma teoria que tenta explicar a origem da vida e a evolução do homem através de um conceito religioso. No entanto, é importante ressaltar que a teoria criacionista segue uma linha de pensamento distinta da teoria evolucionista. Você pode acreditar nas duas, você pode acreditar em uma ou na outra, perfeito? Mas tem que ter o conhecimento das duas e saber aplicar quando for perguntado. O criacionismo se baseia na fé da criação divina, como narrado na Bíblia Sagrada, mas especificamente no livro de Gênesis, no qual Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. Mas tem várias outras religiões que também tratam sobre esse acontecimento. Mitologia chinesa, a mitologia grega. Agora, o evolucionismo, isso sim é a teoria da evolução dentro da ciência criada por esse camarada aqui que é Charles Darwin. E se baseia em pesquisas científicas, que surgiram através de experimentos científicos. Tá? Foram vários experimentos, tá? Também tem questão lá para vocês estudarem sobre isso, até que se acredita que a nossa origem veio através de aminoácidos. Nós vamos tratar isso aí também no decorrer das disciplinas. Pessoal, deu 9h40, mas a gente pode mais 10 minutinhos, se se incomoda, para poder finalizar esse capítulo? Por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem também. Sinta-se à vontade. Não tem problemas. É só para a gente poder terminar. Perfeito, obrigado então. Então, um outro dado importante para vocês aqui, o nosso sistema solar. O nosso sistema solar, ele se formou aproximadamente há 4,6 bilhões de anos. É outra data importante que vocês têm que ter no rascunho lá para vocês também. Não precisa vocês decorarem quais são todos os nossos planetas, mas talvez aquele que é mais próximo ao Sol, tá ok? E aquele que tem uma distância maior do que o Sol. Essas duas colocações são importantíssimas, porque isso aqui é questão de vestibular, perfeito? Então, vocês circulam lá nas anotações de vocês, junto com o exercício que eu estou postando, para poder formular essas questões. Pessoal, Professor, só uma curiosidade, rapidinho. Sim. Plutão deixou de ser planeta? Olha só, tem uma discussão sobre isso, sim. Tá? Na última postulado da NASA, ele retirou Plutão da classificação dele dos planetas. Eu não me recordo agora como que está a classificação dele, mas eu posso verificar e passar para você sem problema algum. Mas ele deixou pode ser uma agora. Questão do Enem, né, essa dúvida se é planeta ou não? Sem problema nenhum. Eu coloco qual foi a definição da NASA, tá? Sobre a questão de Plutão, e coloco para vocês depois lá no Classroom, né? Perfeito? Ok, obrigada. Então, professor, sim. O que significa esses planetas humanos? Então, eles consideram como microplanetas. São, como se tem planetas muito pequenos comparado a outros planetas. Então, é considerado planetas pequenos. Ok? Ok. Então, dando continuidade, pessoal, não tem como discutir a questão da Terra plana, tá? Isso aí vocês me desculpem, mas é importante a gente colocar isso, não, eu espero
não cair no Enem, apesar de quem está lá acreditar que a Terra é plana, né? Mas é um absurdo. Então, a Terra, ela é esférica, tá? Conforme eu estou mostrando aqui para vocês. Os polos delas, tá? Então, o Polo Sul e o Polo Norte é achatado devido ao movimento que faz de rotação e translação, tá? Então, essa teoria aqui, eu trouxe até o guru aí da ignorância, né, que é esse camarada Olavo de Carvalho aí, então não tem como citar nada que a Terra é plana. Vocês me desculpem, mas essa parte eu trago, porque não perco um tempo estudando isso, porque não é. Mas, professor, por que o homem não vai na Lua há mais de 30, 40 anos? Porque tem um custo altíssimo para poder ir na Lua. E hoje nós temos robôs, inclusive sondas que vão até na NASA. Para que você vai expor um ser humano até a Lua se você pode mandar um projétil até lá? Tá? Você pode mandar uma sonda até lá. Então não tem essa necessidade. Então essa teoria que o homem não vai na Lua porque a Lua não existe, então é isso. Perfeito? Professor, a quantos milhões de quilômetros consegue se ver a forma inteira do planeta? Essa pergunta não sei te responder, não. Qual é a distância que consegue se enxergar a fórmula do planeta? Depende de, olha só, depende de qual é a nossa referência. Daqui, nós conseguimos enxergar Marte, perfeito? Dependendo como que está a Terra, tem épocas que nós conseguimos enxergar Marte. Então, eu acredito que em Marte nós conseguimos enxergar a Terra. Então, talvez a distância da Terra até Marte, porque, olha só, talvez a pergunta pode ser o que nós conseguimos enxergar da Terra para frente, seja a olho nu, ou seja, através de microscópio. Nós conseguimos enxergar o Sol. Talvez tenha um ponto bem distante, entendeu? Agora depende muito, aí não é enxergar, é qual a resolução que nós conseguimos enxergar, entendeu? Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Tá no finalzinho já, pessoal. Faltam umas 3, 4 slides só. Para poder finalizar e a gente poder entrar na nossa disciplina daqui a 15 dias, é importante a gente retar as forças universais e a organização da matéria. Essa sensação de multiplicidade, a variedade das coisas, mencionada nos parágrafos anteriores que nós citamos, pode justificar pela região peculiar do universo no qual nós vivemos, o ambiente atmosférico do planeta Terra, mas principalmente pela grande variedade que a matéria pode assumir a partir de partículas básicas. Então, no nosso universo, ele é governado por quatro forças fundamentais. A força gravítica, que é a força da gravitação, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Essas forças é o que ditam o nosso universo. Tá? Então, eu trago aqui para vocês a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a gravidade e o eletromagnetismo. A força nuclear fraca, o núcleo atômico, conforme eu já mostrei para vocês, ela se organiza de tal ponto que seus prótons, seus nêutrons, sob a força nuclear fraca, que define como essas partículas podem compor o núcleo, sendo cada organização definida pelo número de prótons, conforme eu citei que está na tabela periódica, denominado de elemento químico. Assim, o átomo cuja organização nuclear contenha 6 prótons será do elemento químico carbono. Então, se você for olhar na tabela periódica, o número, o Z do carbono é 6. E aquele com 92 prótons, com seu núcleo, será do elemento químico urânio. Então, o urânio ele tem 92 prótons. Então, a força nuclear fraca, essa força é responsável pela emissão de elétrons por parte dos núcleos de algumas substâncias radioativas. Esse processo também é conhecido como decaimento beta. Tá, ok? Isso aqui nós vamos estudar lá em radioatividade, também é matéria de vestibular, decaimento radioativo. E a força nuclear forte? A força nuclear forte, ela une os prótons e os nêutrons para formar um núcleo atômico e proíbe a repulsão entre prótons carregados de forma positiva. Por isso que nós humanos não conseguimos, de uma forma manual, quebrar o átomo, respondido à pergunta do colega anterior. Existe essa força nuclear e somente através de uma fisão ou fusão nuclear que eu vou ter essa alteração. Então, a interação nuclear forte entre prótons e nêutrons, acredito que seja um vestígio de uma outra força básica que une os quarks. Isso já é física quântica já, em grupo de 3 para poder fazer os prótons e os nêutrons. Por causa da força forte unir as partículas nucleares com tanta coesão, dá-se uma liberação de quantidade enorme de energia, gerando energia nuclear, através do processo de fusão nuclear ou de
fissão nuclear. Então, a interação da força nuclear forte é a fonte básica das grandes quantidades de energia que são lideradas pelas reações nucleares que alimentam as estrelas, como por exemplo. E aí eu trago para vocês o super-herói. O Hulk, ele foi exposto à radiação, no caso a radiação gama. A radiação gama, ela vem dentro do núcleo, tá? Então, ele estava lá trabalhando com aquela bomba experimental dele lá, e aí teve uma explosão, uma força colossal de energia, e de acordo com aquela equação de Einstein lá, é igual a energia, né, que é igual a mc ao quadrado, então pôde se armazenar dentro da massa do cientista, né, eu não lembro o nome desse cientista aí que fez o papel do Hulk, uma grande quantidade de energia, por isso que ele consegue se transformar no Hulk, devido a essa quantidade de energia aí. A força eletromagnética, ela define a formação do conjunto núcleo-eletrosfera e o átomo, e também a formação de moléculas e materiais, uma vez que define suas ligações químicas características. A força magnética é uma das forças mais importantes e é usada em quase tudo da física. Tá? Ela determina como que as cargas elétricas conduzem os experimentos magnéticos, tá ok? E aí vocês vão estudar bastante isso aí com a professora Adriana. Na biologia fala-se pouco sobre a força eletromagnética. E aí eu trago o exemplo para vocês do Homem de Ferro, né? Vocês lembram lá no filme dele, quando ele sofreu aquele acidente com a bomba, e aí foi instalado lá no peito dele, né, na caixa torácica, um eletroímã para poder repelir aqueles artefatos da bomba lá. Aquilo é uma força magnética. Esse mesmo eletroímã, ele também ajuda lá a compor o exoesqueleto desse Homem de Ferro aí também. Então, essas forças estão nos filmes, né, da Marvel aí. O Magneto também, no X-Men, o que ele tem a capacidade de repulsar metais é através da força magnética dele também. E para completar, a última força magnética é a força gravitacional. É aquela que traz a atração entre os corpos, né? Um corpo tem massa, o outro corpo tem massa, tá? Então, existe uma atração. E o que a força magnética é? Vocês vão estudar isso lá com a professora Adriana. É a constante gravitacional, tá? Pela massa de um corpo, que, por exemplo, é a Terra, vezes a massa da Lua, dividido pela distância entre eles. Então, o que mantém a gente na Terra hoje é o campo gravitacional, relacionado à força gravitacional. E aí eu trago um exemplo para vocês, quem assistiu novamente o filme da Marvel, se vocês forem estudar a teoria, né, do martelo do Thor, esse martelo ele foi constituído dentro de uma estrela, tá? Através de um campo gravitacional. Então, a física está muito mais envolvida na nossa vida aí do que tudo que a gente possa imaginar aí. Pessoal, é isso, tá? Deixa eu só sair aqui da apresentação. Tá? Ligar a câmera aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido escutar direitinho. Eu tive que me adaptar hoje no quarto da minha filha, porque o outro quarto eu tive problema lá no computador de lá, então prometo que na próxima aula o sinal vai estar melhor. Os exercícios lá vocês podem fazer, não precisam me entregar, tá ok? Tem o meu e-mail lá também, em caso do WhatsApp no grupo, podem mandar, tá ok? Esse é o modelo de aula trabalhado. Não se assustem, é uma aula inicial, só para vocês entenderem o que é biofísica, tá ok? E daí para lá agora com vocês. Peguem esses conceitos, vão muito além daquilo que eu trouxe. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, mas podem pesquisar também, tá? Porque agora é com vocês aí. Tenham uma boa noite, inicie boa semana. Quero que vocês agradeçam a presença. Obrigado, Bruno. Obrigada, professor. Valeu, Boa noite, tá? professor. Obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada, Tchau, professor.